Canal Pretos FC no YouTube, eu quero falar sobre o Corinthians. Mas antes, se você gostar desse vídeo, dê like, por favor. E ao final, quem ainda não se inscreveu, venham conosco, me ajudando a chegar a 100 mil inscritos, por favor, para que eu ganhe aquela placa no YouTube para dividir com todo mundo que está sempre por aqui. Quero falar do Corinthians dentro e fora de campo. Vou começar com dentro de campo. Corinthians e Grêmio 0-0, ponto valiosíssimo do Corinthians, valiosíssimo pela circunstância. O Corinthians ficou com 9 jogadores contra 11 do Grêmio. E aí o Marlon foi expulso no primeiro tempo, o Otero foi expulso no segundo. A arbitragem do Caio Nunes Vieira do Rio Grande do Norte é bastante confusa, dá para dizer assim. Mas eu não vou dizer que ele é um incompetente, só porque ele já tinha feito bons jogos. Mas ele foi mal no jogo entre Corinthians e Grêmio. Mas vou deixar a arbitragem de lado, porque o Corinthians fez um jogo heróico, né, fez um jogo muito comprometido, com os jogadores se doando ao máximo. Mas com o Otero muito mal, com o Marlon também muito mal. Né? São jogadores que, para mim, eles não têm a capacidade técnica de vestir a camisa do Corinthians. Essa é a minha opinião. A minha opinião. E tem também uma situação, sabe, que fica complicada para a gente avaliar. Por que isso acontece, né? Até não é tão complicado assim, me perdoem. Mas o Jonathan Cafu, com 29 anos, chega para o Corinthians com um contrato de 3 anos. 3 anos. Ah, porque foi o treinador que pediu. E aí ele é o segundo jogo que ele está fazendo. E o Fagner fez uma jogada espetacular. Abriu um clarão na defesa do Grêmio. Deu a bola para o Cafu fazer o gol. E ele vai matar a bola e bate não sei aonde. E ele entrega a bola para o zagueiro do Grêmio, perdendo uma grande chance. Aquele lance ali, tudo bem que o rapaz daqui a pouco possa ter sucesso no Corinthians. Mas no momento que o Corinthians vive numa situação falimentar, com grandes dificuldades financeiras, você realmente contratar um jogador de 29 anos por 3 anos de contrato, sendo que dificilmente você vai ter lucro com ele, num fim de gestão, numa situação falimentar, é negócio de investigação no Conselho Deliberativo. Só que como o Corinthians hoje, politicamente, é um clube fragmentado, né, onde a diretoria atual fez uma gestão temerária e péssima nos últimos 3 anos, provavelmente isso aí vai passar batido e segue a vida. Porque o Wagner Mancini daqui a pouco pode sair com um novo presidente, aí o Cafu, Jonathan Cafu, fica aí mais 2 anos, 3 anos, ganhando um salário bem interessante, muito alto para a realidade do futebol dele. E o Corinthians falimentar, com situação financeira dramática. Então esse tipo de negociação é lamentável que tenha acontecido no final da gestão. Se você faz isso no início da gestão, e aí aposta, valoriza realmente a tua negociação, explica com coerência, né? Por que você está contratando esse atleta, os números que ele pode apresentar, mas não. Essa negociação realmente foi inexplicável, mesmo que o Cafu aí comece a dar resultado a curto e médio prazo. Até porque, pela maneira como o Corinthians vem jogando e pela dificuldade que o Corinthians vem passando, é difícil que ele funcione e dê certo de uma hora para outra, sem dúvida nenhuma. O ponto foi valioso pela circunstância, 9 contra 11, pela qualidade do time do Grêmio, que hoje é superior ao Corinthians, mas que não soube ganhar do Corinthians. Corinthians que teve a melhor chance da partida na defesa espetacular do Vanderlei no chute do Fagner. Aliás, o Fagner melhor em campo, grande partida. E o Grêmio com 2 a mais, todo confuso. O Renato mexeu mal no time. A equipe ficou cruzando bola na área, né, e facilitando o posicionamento defensivo do Corinthians, quando se botasse a bola no chão para trabalhar, para rodar e para abrir espaço com a qualidade que tinha, seria mais fácil ganhar o jogo, mas não conseguiu. Então 1 ponto valiosíssimo ganho pelo Corinthians, 2 perdidos pelo Grêmio. Agora, o Corinthians tem que olhar para a parte de baixo da tabela. Tem 26 pontos, a situação ainda não é confortável. O Corinthians tem que fazer 45 pontos. Então, 45 para 26, faltam 19 pontos. 19 pontos, faltando aí, nós fomos à terceira rodada, faltando 16 rodadas. Né? 16 rodadas, então são 48 pontos. O Corinthians tem que fazer 19 em 48. Deve fazer, mas não pode fugir da sua mobilização dentro de campo. Até porque fora de campo, tem a eleição à presidência chegando, o clube está em polvorosa e óbvio que o jogador fica sabendo do ambiente, né? Então são 3 candidatos à presidência, do Willian Monteiro Alves, que é apoiado pelo atual presidente, pela atual gestão, mais o Mário Gobi, que se diz oposição, e o Augusto Melo, que também se diz oposição. Um dos 3
será o novo presidente do Corinthians. Para mim, o Duílio Monteiro Alves é uma extensão do André Sanches. Então, se ele ganhar, ele vai ter que provar que ele tem luz própria e condições de gerir um clube do tamanho do Corinthians sem a interferência do Andrés. Porque hoje, a não ser que ele me prove o contrário, se ele ganhar, o Duílio Monteiro Alves, eu olho para ele, eu vejo o André Sanches. Então, se ele ganhar, provavelmente o Andrés vai ficar por trás da gestão, mandando e comandando, assim como o Fernando Carvalho faz no Inter, assim como outros grandes caciques fazem em outros clubes também, são sempre consultados e sempre participam de decisões. Então, o Andrés tem dito aí, uma entrevista ao UOL agora, o UOL Esporte, ao Samir Carvalho, grande figura, que não volta nunca mais ao futebol. Duvido. Se não fosse o futebol, ninguém saberia quem ele é. Então é o seguinte, ele vai ficar no futebol sim, e vai ficar por trás da gestão do Duílio, provavelmente tomando conta do estádio e, obviamente, opinando no futebol. Então o Duílio, para mim, é uma extensão do André Sanches. O Mário Gobi, que foi um bom vice de futebol, o mandato dele como presidente, apesar de ter ganho a Libertadores, o Mundial, a Recopa e o Paulista, financeiramente foi um desastre. E ele mesmo reconhece que a contratação do Pato foi o maior erro da sua vida, porque naquele momento o Corinthians não tinha condições de pagar o que pagou pelo Pato, 45 milhões de reais. Pelo menos ele está fazendo uma autocrítica e está assumindo agora. Mas 6 anos depois, onde ele ficou em silêncio, ele voltar agora como uma espécie de salvador, é meio complicado também num clube de futebol. Mas é um grande corintiano. O Augusto Melo, que é forte na área social, que eu já entrevistei algumas vezes, tem boas ideias, tem boas intenções, mas obviamente é um nome mais, vamos dizer assim, mais frágil, menos conhecido do que o Gobi e do que o Duílio. Pode ser forte na área social, mas não tem experiência nenhuma na área do futebol, que é a principal área do Corinthians. Tomara que seja um ambiente democrático da eleição do Corinthians e que o novo presidente eleito não saia escondido, né, num carro, no banco de trás ou dentro do porta-mala, porque foi isso que aconteceu na gestão passada e apesar de muita gente ter minimizado isso, foi um verdadeiro vexame. Então que seja um processo democrático saudável, tranquilo e que o Corinthians consiga eleger o seu novo presidente para mais 3 anos de uma maneira absolutamente normal e também respeitando as tradições e os votos dos seus sócios e conselheiros. É isso que eu espero. Quem eu acho que vai ganhar? Tenho a menor ideia, mas quem for assumir o Corinthians precisa entender que o Corinthians hoje vive uma situação financeira terrível, dramática e que provavelmente vai sofrer aí a curto prazo para se remobilizar, para se reorganizar. Isso para mim está claro, apesar dos dirigentes atuais minimizarem qualquer tipo de observação e crítica por parte da imprensa. Um grande abraço a todos os corintianos e a todos que estão aqui sempre no canal. Espero que venham conosco. Quem não se inscreveu ainda, por favor, venham. E também quem achar que esse vídeo foi legal, dê like, por favor. Um grande abraço, saúde sempre e uma honra.